Quando a gente pensa em igreja, a gente está tão acostumado a falar, eu queria rapidamente lembrar você de algumas coisas que são bíblicas a respeito da igreja. Ao longo do tempo, nós fomos nos acostumando a entender a igreja como o prédio. Eu vou para a igreja. Nós vamos nos encontrar na igreja. Mas a igreja, ela é algo essencialmente espiritual. A igreja, se você for olhar primeiro, foi estabelecida, é um projeto de Deus, um projeto em Cristo. Lá em Mateus, Jesus falou: eu vou estabelecer, eu vou edificar a minha igreja. A igreja é algo da propriedade de Cristo, estabelecido para Ele, por Ele, em fase de construção, de edificação. E mais, Paulo nos revela, tanto em Efésios como em Colossenses, que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é quem comanda esse corpo, mas nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, responsável por fazer as coisas que o Senhor Jesus começou a fazer. Ela é casa de Deus, não que Deus more aqui nesse espaço, mas Ele mora dentro de nós e dentro desse corpo místico, espiritual que é a igreja. E eu particularmente, a minha vida foi muito impactada quando alguns pastores vieram aqui em Belém, começo da minha juventude, e eles desafiaram esse conceito religioso no sentido negativo, de que igreja é a casa de Deus, porque ao longo dos séculos se costumou pensar assim, dizer: agora que eu vou entrar na casa de Deus, no lugar onde Deus mora, nesse templo, eu vou ter um comportamento diferente. Mas quando eu saio da casa de Deus, eu volto a ter o comportamento que eu sempre tive. Isso é uma religiosidade vazia, que não agrada a Deus. Eu creio que eu já contei aqui a história da mulher que veio de mudança para o templo, né? Se você não ainda assistiu, me pergunta depois do culto, que eu vou te contar, e eu acho que você vai achar graça, porque a gente tem que poupar o tempo hoje. A igreja é casa de Deus no sentido que o Espírito Santo está em nós, na nossa vida, e na nossa reunião Ele se manifesta de uma maneira especial. Igreja é lugar de gente perdoada, de gente que teve uma experiência de encontrar a Deus, de ouvir o Evangelho, de aceitar a mensagem do Evangelho, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é algo fundamental. Eu acho lindo em Atos no capítulo 2, que mostra que as pessoas que ouviram a pregação, se arrependeram, disseram: eu quero que Jesus seja o meu Senhor. Elas começaram a estar juntas, congregando, elas ouviam os ensinos, elas faziam isso que a gente está fazendo aqui, elas cultuavam, elas ofertavam, tinham tudo em comum. Gente perdoada, gente transformada por Cristo, que cada vez mais está nesse processo de santificação, de ser transformado e se parecer mais com aquilo que Deus quer que a gente pareça. A igreja, ela vive um conflito espiritual, e nesse conflito espiritual a igreja é vencedora. Jesus disse lá também em capítulo 16 de Mateus: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E muitas vezes, eu não sei você, mas teve um tempo que eu entendia que as portas do inferno não vão prevalecer. É como se o inferno viesse com as portas para cima da igreja, né? E a igreja fosse segurar a onda. Mas na verdade é o contrário. O Espírito Santo veio sobre a igreja, para a igreja, na autoridade do poder de Deus, entrar e arrombar as portas do inferno e resgatar quem está cativo e trazer para o reino do Filho do seu amor. E essa é uma perspectiva que a gente precisa ter. Vivemos num conflito espiritual e você tem uma missão a cumprir nessa igreja, como parte desse processo de arrombar as portas do inferno e fazer com que quem está cativo seja salvo e transformado. E Paulo ainda diz que nós estamos aqui na terra para manifestar multiforme sabedoria de Deus, né? No mundo espiritual e aqui na terra também. O que é o Senhor? Qual é a mensagem do Senhor? O que Ele espera de nós?